Oi, turma. Eu desejo que todos vocês estejam bem e que a gente possa ter aí pela frente, né, boas semanas. Então, nesse nosso encontro de hoje, eu vou estar apresentando a agenda da semana 3 e da semana 4. Essas duas semanas, elas começam hoje, dia 24/5, e vai até o dia 7 de junho. Tá? Para que vocês possam melhor as atividades dessas duas semanas, eu fiz aí um resumo das atividades e tarefas que serão realizadas. Inicialmente, eu vou apresentar os objetivos dessas duas semanas, que consistem principalmente em aprofundar as concepções de currículo, apresentar as teorias de currículo presentes na educação, conhecer aí e saber diferenciar as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas do currículo, conhecer as teorias do currículo que a educação física tem privilegiado, que aí vocês vão conhecer a partir da leitura dos dois textos propostos para essas duas semanas, que são o currículo ginástico, currículo globalizante, currículo crítico e os currículos pós-críticos. E também o currículo tradicional esportivo. E aí, para a gente finalizar esse momento dessas duas semanas, nós vamos também analisar diferentes exemplos de aula que eu vou postar no SIGA na semana 4 e relacionar esses planos de aula com os diferentes currículos da educação física. Ok? E aí, então, eu fiz um resumo das atividades. A primeira atividade vai ser a continuidade da leitura dos textos que foram propostos nas aulas, na aula 2, na semana passada, que é o texto 3 e o texto 4. O texto 3, os currículos da educação física e a constituição da identidade dos sujeitos, que é a partir desse texto que nós vamos ter uma visão geral dos currículos da educação física. E um outro texto que também faz uma relação dos currículos tradicionais, críticos e pós-críticos, mas vinculados à educação física, que é o texto Teorias do Currículo e as Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar. Então, esses serão os dois textos propostos para essa semana. E que atividades nós vamos fazer? A primeira delas é participar do fórum que já está aberto e proposto no SIGA. Vocês vão ter até o dia 7 de junho para realizar a postagem no fórum. Essa postagem no fórum, ela deve ser feita após a leitura dos dois textos, que vocês já iniciaram semana passada. E aí a questão proposta do fórum é a seguinte: dentre os currículos da educação física, que foram historicamente referenciando esta disciplina escolar, como você analisa a influência destes diferentes currículos, currículo tradicional esportivo, o currículo ginástico, o currículo crítico, na realidade da educação física vivenciada nas escolas no atual contexto? Qual destes currículos exerceu ou exerce maior influência nas escolas? E aí vocês podem fazer a partir dos conhecimentos de vocês e a partir da leitura do que está proposto no texto. Você considera que é possível vivenciar currículos críticos para o componente curricular da educação física? Ou seja, hoje na escola, é possível a gente vivenciar um currículo crítico na educação física? Tá? Então, vocês vão, a partir da leitura do texto e dos conhecimentos de vocês, responder a essa questão que está proposta no fórum. Aí eu estou relembrando que é importante a leitura dos dois textos, do texto 3 e do texto 4, tá? Só para relembrar. E aí eu vou explicar agora as tarefas, né? Da semana 3 e da semana 4. A primeira tarefa é uma atividade de aprofundamento de conhecimentos sobre o tema currículos da educação física escolar. E essa tarefa consiste no seguinte: a partir da leitura do texto 3 e do texto 4, né, vocês vão fazer, e essa atividade, gente, você pode fazer tanto individualmente, em dupla, em trio ou em quartetos, tá?
Então, vocês vão, a partir da leitura dos dois textos e das videoaulas que eu vou estar postando no Siga, vocês vão elaborar uma análise comparativa entre dois dos currículos que vocês vão escolher. Vou dar um exemplo. Você pode escolher o currículo esportivo e o currículo saudável, ou o currículo globalizante e o currículo crítico, né? Vocês vão escolher dois destes currículos e fazer uma análise comparativa. Será importante destacar na apresentação desse trabalho, na apresentação comparativa desses dois currículos, vocês vão especificar, por exemplo, os objetivos que esses dois currículos propõem, os possíveis conteúdos que são desenvolvidos nesses dois currículos, o papel dos alunos, né? O papel dos professores nesses dois currículos, a possível forma de organização desse currículo, o papel dos alunos, o papel dos professores, os métodos que podem ser privilegiados, os elementos da aula ou outros aspectos que vocês considerarem importante para caracterizar os dois currículos. Ainda, explicando melhor esse trabalho, eu coloquei aí 10 aspectos que devem estar presentes nesse trabalho. É que o trabalho tem que ser apresentado no formato de apresentação de slides, como esse que eu estou fazendo aqui para vocês. Ou no PowerPoint, ou no Canva, ou no Prezi, ou outra ferramenta que você julgar pertinente para apresentar os slides. Os slides devem ser apresentados com a inclusão de imagens para melhor compreensão da temática. Além dos textos, dos dois textos que foram colocados como referência, você deve procurar uma outra referência bibliográfica, ou um outro artigo, ou uma outra pesquisa, ou uma outra resenha, ou até mesmo a consulta a algum outro professor. Os slides não devem, a apresentação, né, não deve ultrapassar 15 slides, ou seja, o máximo de 15 slides. Os slides devem demonstrar autoria e criatividade na elaboração, apresentar referências, se você utilizar citações ao longo dos slides, apresentar estética e letra em tamanho adequado para a apresentação, apresentar um roteiro que tenha uma introdução, desenvolvimento e conclusão dessa apresentação, apresentar os tópicos que foram destacados anteriormente, que é aqueles objetivos, o papel do professor, o papel do aluno, né, dentre outros, e apresentar os dados de identificação no primeiro slide, né? Você vai colocar uma temática, vai colocar o seu nome, o nome do seu grupo. E aí, importante e fundamental, o prazo de entrega é até o dia 11/6, tá? Então, o prazo de entrega das tarefas da semana 3 e 4 vai até o dia 11. Okay? E aí, a tarefa 4, que ainda vai ser postada na semana que vem, vai ser a análise de planos de aula para relacionar com as teorias do currículo estudado. Vocês vão ter lá no Siga vários planos de aula, tá? Mas aí você vai procurar o seu nome na planilha e vai verificar qual é o número do plano de aula que você vai analisar. Após você ver lá o seu nome e o número do plano de aula, não, do exemplo de aula, você vai ler, vai baixar o arquivo, vai ler e vai analisar. Essa análise tem que conter aí, primeiro, realizar a leitura, né, da aula que está lá postada, do exemplo de aula, anotar aspectos da aula que tenham alguma relação com as teorias do currículo estudado. Será que é uma teoria tradicional? Será que é uma teoria crítica? Será que é uma teoria pós-crítica? Anotar alguns desses aspectos da aula que tenham relação com os currículos da educação física. Será que se aproxima de um currículo tradicional esportivo, de um currículo ginástico, de um currículo saudável, globalizante, crítico superador ou multicultural? E fazer a postagem do trabalho com os dados de identificação. Você vai colocar o seu nome na capa, né? O seu nome, trabalho da disciplina de currículos, colocar que você analisou o exemplo de aula 3 ou o exemplo de aula 4 e o seu nome e o número de matrícula. Essa análise também deve ser feita até o dia 11/6, certo? Então, não deixar para o último dia,
Lembrar aí que o prazo vai se encerrar dia 11/6, tá? E aí fica algumas dicas, né, para que vocês não deixem de realizar as tarefas da semana, para evitar que acumulem atividades para as próximas semanas. Procurar estipular um dia e horário para realizar as tarefas da semana, da disciplina. O dia mais adequado, gente, é exatamente o dia da aula. Hoje, por exemplo, dia 24 de maio, que eu já estou deixando a aula postada no Siga, à noite, você vai assistir a essa aula, que vai ter aqui, no máximo aí, cadê o tempo? Já tem 10 minutos essa gravação. Então, você vai primeiro ver a agenda, vai ver a gravação da agenda, aí depois você vai abrir as videoaulas sobre a temática das teorias do currículo, certo? Então, essa é a dica, procurar ter sempre prudência e equilíbrio na realização das atividades. Se vocês fizerem as leituras, ó, a cada semana passada eu já postei os 2 textos para que vocês lessem, né? Essa semana vocês vão continuar a leitura desses 2 textos e na próxima semana também. E aí vocês só vão entregar o trabalho no dia 11 de junho, ok? Então, era isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Espero que vocês fiquem bem e que tenhamos aí, como eu já desejei desde o início dessa gravação, que a gente possa ter aí 2 semanas maravilhosas pela frente. Até mais. Tchau, tchau, gente.